Se a gente quiser ter um projeto, né, de segurança pública progressista, isso não tem a ver com ser bonzinho ou ser malvado. No meu ponto de vista, a gente tem que punir, sim, as pessoas que fizerem alguma coisa errada, mas não focar as políticas de segurança pública na punição. A gente tem que focar as políticas de segurança pública na produção de ambientes que não favoreçam a crueldade, né, que não favoreçam a criminalidade. Né? E o que a gente faz é justamente o oposto, né? A gente foca simplesmente na punição, ou seja, uma pessoa fez alguma coisa errada, a gente vai atrás dela e vai punir. Bom, isso não está dando certo. Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. La question du pouvoir avait été relativement marginalisée. Olá, hoje a gente está aqui para falar sobre maldades, ou mais especificamente falar sobre a maldade em si. Né? Tem um livro que eu gostaria de trazer e eu acho que vai ter uma importância muito grande porque vai nos posicionar acerca desse debate aí na segurança pública e de como abordar a segurança pública a partir de um viés mais progressista, né? Um viés de esquerda que tem sido tão assim combatida justamente pela falta de projetos em segurança pública. Eu acho que isso vai acabar saindo dessa nossa discussão sobre esse livro, que é o livro do Philip Zimbardo, né? O Efeito Lúcifer. O Efeito Lúcifer, o Zimbardo escreveu sobre uma experiência, né, que ele fez em 1971 na Universidade de Stanford, onde ele recria então uma prisão e contrata algumas pessoas para ali serem seus objetos de pesquisa, que vão ser alguns nomeados como guardas, né, e outros como prisioneiros. A ideia do Zimbardo, que aliás teve esse serviço contratado pela Marinha dos Estados Unidos, que estava tendo muitos problemas assim nas suas prisões e tal, eles queriam entender qual era a natureza desses problemas, por que acontecia tanto dentro das suas prisões, e então eles contratam o Zimbardo para fazer alguns experimentos de psicologia social. Bom, então o Zimbardo, ele procura algumas pessoas, né, que ele vai contratar, ele coloca um anúncio e recruta então algumas pessoas para participarem do seu experimento, né, que vai se dar no interior, ali em algumas salas da Universidade de Stanford. Bom, essas pessoas, né, então divididas entre guardas e prisioneiros, têm algumas características que ficam bem marcadas. Por exemplo, os guardas usam óculos escuros, né, eles têm um bastão de madeira, usam um uniforme, né. Então essas pessoas elas têm algumas instruções. Por exemplo, a instrução que eles passam para os guardas é que esses guardas devem ser guardas durões, né, e devem fazer funcionar. Eles só não podem utilizar de violência física. Bom, e para os prisioneiros, eles colocam esses prisioneiros então vestidos com uma túnica, sem roupa de baixo, que é justamente para causar um certo desconforto, e então coloca essas pessoas vivendo, né, sob os comandos aí dos guardas dessa prisão experimental. Bom, tudo dá errado, não é? Porque esse experimento era para durar algumas semanas, mas dentro de poucos dias tudo descamba para uma série de violências, assim, principalmente violências psicológicas, mas em um nível assim de sadismo que não se esperava, né, no começo do experimento. Bom, e o motivo desse experimento ter se tornado tão famoso é justamente porque o Zimbardo percebe ali então um poder, né, da situação, do ambiente, né, sobre essas maldades assim que as pessoas acabam cometendo. O Zimbardo traz esse experimento, inclusive, para tentar demonstrar o motivo das maldades cometidas pelos norte-americanos na prisão de Abu Ghraib. Né? Não sei se vocês estão lembrados dessas cenas assim horríveis que foram registradas por fotos assim pelos próprios carcereiros, né, que eram soldados americanos, estavam ali cumprindo sua missão e de repente começam a descambar assim para um sadismo, né, com os seus prisioneiros,
que é uma coisa pavorosa. Bom, e por que tudo isso acontece, né? Essa tentativa do Zimbardo, ele mostra, bom, tem situações, tem instituições dentro da nossa civilização que são naturalmente instituições com um caráter descivilizatório, para a gente dizer assim. O que acontece? Alguns elementos que ele já tinha tomado de um experimento anterior, um pouco anterior, feito por um colega seu em Yale, né, que era o Milgram. Milgram fez um experimento também para tentar entender essa questão da autoridade e tal. Ele faz um experimento e percebe ali algumas coisas, alguns elementos que fazem com que as pessoas passem a ser muito suscetíveis assim, a reproduzir maldades, né? Reproduzir comportamentos assim, que não são normalmente aceitos pelas próprias pessoas que acabaram os reproduzindo, né? Então, a ideia, e depois ele traz isso nesse livro, é justamente mostrar o poder do contexto, né? O poder do contexto para que uma pessoa cometa alguma atrocidade. E aí eu pergunto a você sabe de quais atrocidades você seria capaz, né? Diga aí, inclusive, nos comentários, assim, coisas que você acha que você seria capaz. Porque eu me arriscaria a dizer que a maior parte de nós, assim, subestima muito a nossa possibilidade de cometer maldades, né? A gente acha que isso é coisa para monstros, isso é coisa para pessoas horríveis. Mas assim, vocês sabem quem vocês seriam, né? Por exemplo, se tivessem vivido na época da Alemanha nazista, se tivesse sido uma pessoa que conviveu com aquele frenesi causado pelo Hitler, né? E pelo nazismo, foi uma coisa pavorosa, mas quantas pessoas boas, né, embarcaram nessa? Então, a ideia é, por que as pessoas embarcam nesse tipo de empreendimento do mal? Né? É porque elas nasceram assim? Porque elas são, enfim, pessoas diabólicas? É difícil dizer isso, justamente porque tantas pessoas entraram, né? Então é difícil você dizer que toda a população alemã daquela época, com pouquíssimas exceções, eram pessoas do mal, assim, pessoas diabólicas. Não era, claro que não. Então é importante a gente entender por que essas pessoas, enfim, deram tanto apoio assim para o nazismo, por exemplo, não é? Agora, isso aconteceu em vários momentos históricos, né? E é importante a gente entender por quê. Bom, o experimento do Milgram, ele dá um ponto interessante para a gente, né? Eu não sei se vocês estão assim, familiarizados com esses experimentos, mas o do Milgram era o seguinte. Existiam pessoas assim em salas diferentes, uma fazia uma pergunta, a outra dava uma resposta, e aí se a pessoa errasse a resposta, a pessoa tinha que aplicar um choque, né? Então antes do experimento, o pesquisador mostrava qual que era a potência do choque mais baixo, e aí essa pessoa então sabia que era o choque de verdade, e aí então ela mostrava que tinha gradações de choque que ia desde esse pequeno desconforto até uma dor extenuante, assim, ou seja, uma tortura mesmo. Bom, antes do experimento, alguns psiquiatras falaram para o Milgram justamente, olha, você vai fazer esse experimento aí, mas assim, a gente pode estimar que umas 3% das pessoas que vão participar vão chegar ao nível máximo de aplicação de choque nos outros, né, de potência do choque nos outros, porque as pessoas não são psicopatas, né? Então elas uma hora vão se negar a fazer o que você está falando, assim mesmo que você como pesquisador diga, não, aplique o choque, elas não vão fazer isso. Bom, o experimento mostra o contrário, né? Então quase todas as pessoas que participaram do experimento, 90% das pessoas, aplicaram até o último grau de choque, mesmo que elas estivessem no final até chorando para aplicar o choque, mas aplicavam, porque elas estavam obedecendo às ordens ali do pesquisador. Não é? Elas podiam simplesmente dizer, olha, eu não vou participar disso, isso está gerando, né, assim, isso é uma tortura, né, com a outra pessoa, não vou fazer. Mas elas faziam. Então, é importante a gente parar para pensar nisso, porque a autoridade, ela causa um tipo assim de dissonância cognitiva, né, que faz com que as pessoas acabem produzindo atitudes que não fazem parte assim do seu histórico, não fazem parte assim daquilo que elas imaginavam que elas seriam capazes. Mas ele lista alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente retomar.
E aí, então, bom, um dos pontos importantes é justamente esse de você dar aos participantes um papel, né? Então, um papel de guarda, outro de prisioneiro, papel de professor e aluno. Esses papéis sociais, eles, enfim, incluem, em certa medida, algumas obrigações implícitas que fazem com que as pessoas depois, enfim, desempenhem esse papel, mesmo que elas saibam que ali se trata só de um experimento, né? Que não é, enfim, a vida real. Né? Mas na vida real isso acontece da mesma forma. Quando você dá papéis às pessoas, por exemplo, diz, você é o policial, né? Você é o juiz, as pessoas elas tendem a agir de acordo com esses papéis. Uma outra questão importante também é criar regras que a princípio fazem sentido. Né? Então, por exemplo, olha, nesse experimento do Milgram, as pessoas elas receberam ali a ideia de que elas precisavam dar um choque se a pessoa errasse, porque eles estavam testando ali, era um experimento educacional, eles queriam saber se o choque podia ajudar em alguma coisa. Enfim, você oferece a essas pessoas uma explicação racional para aquilo que elas estão fazendo, isso é importante. Outra coisa, você oferece eufemismo, você não fala assim, olha, você vai estar torturando a pessoa se ela errar e tal. Não, você fala, olha, você vai estar, enfim, aplicando um corretivo que vai favorecer as capacidades pedagógicas, enfim, você inventa uma historinha eufemística, né? Outra coisa é você criar uma figura de autoridade, né? Que assuma então as responsabilidades se algo der errado. Muitas vezes as pessoas começavam a querer se recusar e eles falavam, não, veja só, eu sou pesquisador, estou aqui, a pessoa está lá de jaleco e tal, enfim, pesquisador de Yale, né? E dizendo, olha, eu assumo as responsabilidades, eu sei o que eu estou fazendo, pode dar o choque máximo na pessoa. E a pessoa gritava, a da outra sala gritava, né, era um ator, né? Ela não estava recebendo o choque de verdade, mas quem estava dando o choque pensava que estava dando choque, né? Então, essa pessoa fazia uma atuação assim como, pelo amor de Deus, para com isso e tal, e a pessoa não parava, justamente porque ela estava obedecendo essa figura de autoridade. A outra é você começar através de pequenos, você for começar uma escalada, né? Começa através de pequenas maldades, né? No experimento do Zimbardo, né, também tem isso, as pessoas começam simplesmente, olha, ao invés de chamar pelo seu nome, eu vou chamar por números, né? Começam coisas assim relativamente leves, mas que vão aumentando, e a maldade ela sempre é uma progressão, uma escalada. Então você começa com uma coisa que é cruel, mas é aceitável, e você vai aumentando até chegar num ponto em que já não é mais aceitável e a pessoa se vê já totalmente incluída naquilo. Bom, outra ideia é você começar com essa figura de autoridade que a princípio é justa, né? Uma pessoa tranquila, né? Um pesquisador que te fala coisas que você está entendendo, e de repente essa pessoa ela passa a te pedir coisas cada vez mais difíceis, coisas cada vez mais cruéis. E aí de repente você aceita, não é? Isso porque justamente essa pessoa ela começou de uma forma justa, começou falando coisas que faziam sentido. Bom, e em um certo momento o preço da desistência começa a ficar muito alto, né? Fala, olha, você já chegou até aqui, olha o que você já fez, agora você vai desistir? Você acha que você vai sair impune disso e tal? Então as pessoas passam a ter uma certa dificuldade de voltar atrás. Quando elas fazem um certo tanto de maldade, então fica mais difícil delas, enfim, voltarem e falarem, não, me arrependi, não vou fazer isso mais. Né? Então esse é um outro aspecto. E claro, talvez o mais importante de todos é você oferecer uma ideologia de fundo, né, que faça com que as pessoas aceitem realizar aquilo tudo em nome de um ideal, né, em nome de uma coisa que talvez até elas percebam de certa forma que não faz um sentido absoluto, mas afetivamente, como elas estão tão ligadas àquilo que elas estão fazendo, elas estão ligadas principalmente à figura da autoridade, que elas, enfim, encontram, não é, uma escapatória assim para sua dor moral, né, dor da consciência. Assim. Então, essas pessoas então têm uma ideologia para se esquivar. E além disso, você tem um aspecto importante que é a desumanização das pessoas, né? Então, essa questão de você não chamar as pessoas pelos nomes, né? Você obrigar as pessoas a rasparem o cabelo ou a usarem, como no caso do experimento do Zimbardo, aquelas meias, né, de mulher assim no cabelo, para justamente deixar todos iguais.
você vai causando assim um sentido de despersonalização. E aí você percebe que em diversos momentos históricos foram utilizadas justamente táticas de desumanização. Por exemplo, os nazistas chamavam os judeus de ratos, não é? E, bom, no caso do genocídio em Ruanda, por exemplo, é um outro caso trazido aí pelo livro do Zimbardo. Os Hutus, que muitas vezes não tinham problema nenhum com o vizinho deles, por exemplo, às vezes em alguns depoimentos eles falaram, não, eu gostava muito do meu vizinho, era um bom vizinho, mas eu matei ele com um facão depois de um tempo, porque justamente eu já não via ele mais como uma pessoa, eu via ele como uma barata, né? Então os Tutsis, eles eram tratados pelos Hutus como baratas. Essa desumanização, claro, diminui a carga moral para uma pessoa que produz uma maldade contra elas. Isso, claro, acontece também na nossa sociedade, né? Quando a gente fala, as pessoas são os animais, né? São os marginais, são, enfim, o que é que seja, você está tirando essa categoria de humano das pessoas e claro que isso vai favorecer um certo tipo de comportamento maldoso, cruel, né? Bom, outra coisa é a legitimação das autoridades, né? Quando você tem uma autoridade te legitimando a praticar determinada maldade, aquilo passa a ser muito mais aceitável, né? Porque, em geral, as pessoas, quando tem assim, uma figura paterna que lhe diga não tem problema, você pode fazer isso, você pode atacar o seu vizinho, inclusive você deveria atacar o seu vizinho porque ele é uma barata. Bom, quando isso acontece, em geral acontecem esses genocídios, né? Acontecem esses crimes contra a humanidade. Outra coisa é a impunidade, né? A ideia de que você pode sair impune de determinada crueldade que você pratique, claro que também aumenta a sua probabilidade de cometer alguma atrocidade, né? Principalmente quando o corpo do outro já foi desumanizado em um nível que você já não começa a vê-lo como um outro ser humano, né? Então você vê essa pessoa como um animal e então é capaz de, enfim, fora dos olhares dos outros ou sob os olhares de uma autoridade que te permita, que te legitime aquilo que você está fazendo, claro que então se torna mais fácil que você produza então alguma atrocidade. Então a gente deve evitar, assim, quando a gente está falando sobre violência, sobre crueldade, sobre maldade, a gente essencializar, né, a discussão dizendo, não, a maldade ela é uma essência, né, que está ou não está em determinado ser humano. Então uma pessoa ou ela é má ou ela não é. Não, isso existe naturalmente, algumas propensões a você praticar a maldade dentro de cada um, né? A pessoa é diferente de cada uma, é diferente da outra, né? Algumas são mais propensas a cometer crueldades, mas os aspectos ambientais são muito importantes também. Bom, e se a gente pensar isso, por exemplo, no caso brasileiro, que a gente tem uma elevada taxa de homicídios, por exemplo, por que isso acontece tanto no Brasil, né? Bom, a gente precisa pensar que no Brasil essa essencialização da maldade sempre foi muito presente. Basta a gente pensar que na enorme recepção que teve a obra da antropologia criminal italiana, do Cesare Lombroso, por exemplo, né? Ou de outros pensadores, por exemplo, Francis Galton, né? Essas pessoas faziam o quê? Né? Elas achavam que a maldade era perceptível no corpo humano, nos traços da face, né? Em medidas do corpo, ou seja, elas achavam então que se você pode ver isso no corpo, obviamente a maldade está na pessoa, né? Ela não está ali nos componentes ambientais. Bom, mas a gente falando dessa forma, parece que a gente está trazendo essa crítica que sempre enfim, a direita faz à esquerda, não é? De dizer que a esquerda gosta de bandido, que a esquerda, enfim, protege as pessoas más, e que a esquerda acha que todo mundo é coitadinho, vítima da sociedade. E na verdade não é nada disso. Eu até acho que algumas pessoas da esquerda de fato caem nesse problema, porque é sim um problema. Né, a gente pensar que, enfim, um criminoso, enfim, não é de fato mal. Muitas pessoas são, né, e precisam ser punidas, né? Então, o problema é que daí, por essa falha de compreensão, por vezes justa, não é? Porque às vezes realmente é uma falha que existe por parte de pessoas mais progressistas, né, de acharem assim que sempre as pessoas são vítimas do meio e tal. Falta entender o seguinte, olha, o meio, né, aqui que o Zimbardo traz, é importantíssimo sim,
mas o crime e a maldade se dá no encontro, né, da pessoa, né, das suas atitudes e tal, com um determinado meio. Agora acontece o seguinte, a gente é incapaz de agir sobre a índole das pessoas, não é? Você não tem como mudar a propensão de uma pessoa a cometer mais ou menos crimes, isso é difícil. Agora, o que você consegue mudar é a situação, é o contexto em que essa pessoa se encontra ou vai se encontrar, né? Então, se a gente quer ter um projeto de segurança pública progressista, a gente precisa pensar que, olha, isso que a gente está fazendo, esse punitivismo que é comum, e olha que o punitivismo é comum tanto na direita quanto na esquerda. As pessoas em geral no Brasil querem ver seus inimigos, as pessoas que eles não gostam, ou as pessoas que elas consideram que fizeram algo errado, querem ver essas pessoas sendo punidas. Ok, mas isso resolve o problema de alguém, não é? Isso resolve alguma coisa além de uma vontade íntima de ver o outro pagando e tal? Bom, eu acho o seguinte, as pessoas devem pagar por aquilo que elas fizeram, sem problemas. Agora a questão é, isso vai resolver o problema da criminalidade? A gente sabe que no Brasil você tem uma escalada da violência, por exemplo, da violência policial, você tem um aumento, enfim, das ações, por exemplo, das polícias nas favelas, da guerra às drogas, e você não percebe nem o tanto de drogas diminuindo no país, e nem o tanto de pessoas sendo assassinadas, você tem um nível de homicídios absurdo no Brasil, e aí você vê que então o punitivismo não funciona. O que funciona então de acordo com esse nosso raciocínio que a gente pode extrair dos experimentos dos embargos? São experimentos já clássicos, já antigos. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente precisa cuidar das situações, dos contextos sociais onde se produz a violência, onde se produzem as crueldades, a gente precisa evitar que esses contextos tenham um lugar no Brasil. Então, a gente precisa partir daí. Se a gente quiser ter um projeto, né, de segurança pública progressista, isso não tem a ver com ser bonzinho ou ser malvado. No meu ponto de vista, a gente tem que punir, sim, as pessoas que fizerem alguma coisa errada, mas não focar as políticas de segurança pública na punição. A gente tem que focar as políticas de segurança pública na produção de ambientes que não favoreçam a crueldade, né, que não favoreçam a criminalidade, né, e o que a gente faz é justamente o oposto, né, a gente foca simplesmente na punição, ou seja, uma pessoa fez alguma coisa errada, a gente vai atrás dela e vai punir. Bom, isso não está dando certo, né, e eu acho que então por uma questão simples de eficiência, a gente precisaria agir sobre as causas da criminalidade, sobre os contextos que permitem que ela floresça, tá certo? Então, isso é uma reflexão que eu trago hoje, mas mais para a gente começar a conversa, né? Eu quero que vocês comentem aí, digam o que vocês acham disso, né? Essas críticas, eu sei que acabam surgindo e falam assim, não, mas a esquerda, tipo, gosta de bandido, leva para casa. Cara, realmente não é isso. Se você entendeu isso, você entendeu errado, não é? E se você, por outro lado, é de esquerda e entende que você deve sim cuidar do coitadinho, do bandido, você também entendeu errado, que não é nada disso, né? Tem pessoas que são muito más mesmo e a gente precisa fazer alguma coisa com elas, né? A gente precisa, de certa forma, reprimir esse tipo de coisa, mas a repressão ela não pode ser, enfim, a chave, né, da segurança pública. Então, eu peço que vocês escrevam, entrem em contato, coloquem a opinião de vocês aí sobre isso, que isso é muito importante, é o futuro do nosso país que a gente tá tratando aqui, né? Então, quanto mais conversa a gente tenha, quanto mais possibilidades democráticas, não é, de trocar conhecimentos a esse respeito, melhor, tá certo? Então, obrigado por ter vindo até aqui e eu espero vocês no próximo vídeo e também nos comentários, tá certo? Um grande abraço.